Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 41. Glória a Deus. Aleluias. Nós vamos ler a partir do verso de número 37. Gênesis 41. Gênesis, capítulo de número 41, a partir do verso de número 37. Diz assim a palavra do Senhor: o faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso, o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado de minha corte, todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, vou repetir, apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: eu coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e o pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder, e por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhe-se. Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito. Eu vou repetir. Assim Faraó colocou José sobre o comando de todo o Egito. No 44 diz assim: e lhe disse: eu sou Faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. E no 45, a parte A diz assim: Faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate Paneia. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos. Sabemos, Deus, que o Senhor nos faz vencer aonde quer que estejamos, Pai. Isso se nós colocarmos os nossos corações em Ti. Se nós, Pai, conseguirmos vencer toda a luta, toda a tentação, todas as mazelas, todos os traumas que a nossa alma tenta nos abater. Mas a Tua palavra diz: por que te abates, ó minha alma? Isso, Senhor, porque nós precisamos fazer com que a nossa alma se submeta também à Tua vontade. Por isso, Senhor Deus, não só a nossa alma, mas o nosso corpo, o nosso espírito se submete à Tua vontade. Tu és soberano, Tu és Rei, Tu és o Todo-Poderoso. Pai, nós podemos governar conforme diz ali a Tua palavra, mas é o Senhor que reina. E nós colocamos, Pai, a nossa dependência em Ti, porque nós Te louvamos e Te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Amados, cada esboço que a gente faz é de uma maneira, né? Eu nunca escrevi uma palavra só no esboço como eu escrevi a palavra José. Que eu fui botando José em vários detalhes, e eu vou tentar, para não perder aquilo que o Senhor falou comigo, eu vou tentar trazer para vocês aquilo que o Espírito colocou no meu coração. Amado, José foi um homem que teve que vencer, superar traumas, desafios, lutas, desde a sua infância. Desde que nasceu, José já era alguém que tinha algumas características que o faziam diferente dos seus irmãos. A Bíblia vai nos mostrar, querido, que o seu pai o amava, sua mãe o amava, os seus irmãos não lhe amavam. Ou seja, mesmo que às vezes nós temos pessoas que nos amam, nós vamos ter que conviver com pessoas que nem sempre nos amam. Eu não estou dizendo que os irmãos de José não o amavam pelo simples fato de ser mais um irmão, mas é por ciúme, querido. Talvez até o amasse, mas os ciúmes impediam deles demonstrarem isso.
Talvez você tenha convivido com isso dentro da sua casa, dentro da sua família. Talvez você foi aquele irmão em que alguns olhavam, ou seus irmãos olhavam e diziam: ah lá vai o queridinho do papai, lá vai a amadinha da mamãe, lá vai aquele que faz isso, aquilo, né? Sempre eu brinco que, como eu sou o caçula, o pessoal, lá vai o caçula, né? Mas são questões, querido, particulares, pessoais, que todos nós vivemos, né? Se você quiser ouvir um pouquinho mais desse pedaço, depois você ouve novamente, se você já assistiu aquela mensagem sobre o perdão, que fala exatamente sobre a questão de José e como ele teve que soltar da sua alma toda a libertação dos traumas, do medo, da questão referente ao perdão. Mas aqui, eu não quero falar de perdão, eu quero falar de como você precisa vencer a sua alma. José venceu esses desafios, essas calúnias, essas perseguições, as mentiras. José conviveu sempre com aquela situação em que ele não podia se colocar totalmente, porque ele estava sempre numa posição talvez de adversidade, mas isso não impedia dele se colocar. Tanto é que quando ele vai falar com os irmãos, vai ver o que os irmãos estão fazendo, ele volta e fala com o seu pai. Tanto é que quando ele vai estar ali, nos momentos mais à frente, na casa de Potifar, a Bíblia diz que ele governa na casa de Potifar. Mas a Bíblia diz que depois ele é preso por causa de uma calúnia, mas lá na cadeia ele também governa sobre os demais presos. Por quê? Porque nem as situações, nem os traumas, nem mesmo os lugares foram capazes de aprisionar a alma de José. Então, a primeira coisa que eu falo para você: você quer vencer, não permita que a sua alma seja aprisionada, quer seja no passado, quer seja nas circunstâncias, quer seja em qualquer trauma que você tenha vivido. Todos nós temos situações de traumas que nós vivemos em nossas vidas, mas esse trauma não pode ser mais forte do que aquilo que Deus tem na sua vida. O que José viveu foi exatamente essa situação, de tantos traumas, mas esses traumas não foram mais fortes do que aquilo que Deus tinha como propósito para a vida de José. Tanto é que a Bíblia vai dizer que quando ele está ali com seus irmãos, e seus irmãos ficam com medo por causa da então posição de José lá na frente, a Bíblia vai dizer que José fala: ei, não foram vocês que me lançaram para cá, mas foi o Senhor que me trouxe aqui antes para que eu pudesse livrá-los. Sabe o que eu aprendo também? Que o Senhor vai te dar condição de vencer situações, desafios, traumas, medos, para que você seja colocado lá na frente, capaz de abençoar a vida de pessoas que foram contra você, de pessoas que talvez tentaram te traumatizar, de pessoas que tentaram te lançar em situações adversas, mas a sua alma não estava presa, não estará presa, não vai ficar presa em nome de Jesus. E é exatamente isso que acontece. Os lugares que José passou o fizeram sofrer, claro que fizeram. Fizeram se entristecer, claro que fizeram. Fizeram ele ter situações de medo, claro. Não há como dizer que José não passou por essas situações. Ele era humano, normal, natural, como eu e você. Mas essas situações não foram capazes de aprisioná-lo, por exemplo, numa depressão. Não foram capazes de fazê-lo ficar preso. O que é depressão? Excesso de passado. José não permitiu que o seu passado o aprisionasse. José não permitiu que o seu passado fizesse com que ele ficasse preso, a ponto de que cada oportunidade que surgisse diante dele, ele não aproveitasse. Porque você imagina quantas chances eu e você já perdemos em nossas vidas porque ficamos presos no passado e não tivemos coragem de enfrentar e romper. Quantas oportunidades nós tivemos em nossas vidas, mas por causa de alguma coisa que aconteceu, nós não tivemos coragem de romper. Quantas vezes por traumas, medos, situações adversas ou lugares que nós fomos colocados de maneira adversa que nos impediram de chegar ou de estar aonde Deus verdadeiramente quer que venhamos estar.
Será que você está onde Deus quer que você esteja? Eu digo na sua vida profissional, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos. Porque, queridos, é uma realidade. José não permitiu que o seu passado fosse capaz de feri-lo mais do que ele tinha a expectativa daquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Em cada momento, em cada situação, em cada lugar que José passava, ele fazia alianças, ele fazia com que as oportunidades fossem colocadas diante dele. Isso tanto é verdade que ele é vendido como escravo, mas ele se destacava de alguma maneira, capaz de não ser qualquer um que comprou, mas foi Potifar. Ele foi para onde? Na casa de Potifar. Ele foi colocado na casa de uma liderança. Por quê? Porque talvez José tivesse alguma coisa, algum diferencial. Certamente o Espírito de Deus estava sobre ele, mas não era só o Espírito de Deus, eu preciso te alertar aqui. Era também a sua disposição em fazer, era também a sua coragem de enfrentar, era também aquela questão que a gente diz hoje que existe uma geração de mimimi, que qualquer situação adversa, não, mas eu não posso, eu não quero, desde aquele desenho lá da hiena, ó vida, ó céus, ó azar, a vida das pessoas foram ficando dessa maneira, mas nós não podemos permitir, querido, quando a gente precisa dizer e fazer como José, enfrentar e aproveitar, e independente de onde nós venhamos estar ou da circunstância que venhamos estar vivendo, precisamos ter bom ânimo. José, querido, era alguém que enfrentou esses desafios todos. José foi preso, mas a prisão não foi capaz de aprisionar a alma de José. A Bíblia vai dizer que José, lá na cadeia, ele governava sobre os demais presos. Por quê? Porque ele permitia que o diferencial que ele tinha na vida dele se destacasse. Ele talvez, na hora da faxina, ele pegasse a vassoura e varresse um pouco mais. Não, mas aí todo mundo já fez até aqui. Sabe aquela coisa que todo mundo só faz até aqui? Isso é muito comum, querido, principalmente se tiver alguém acima de você no trabalho. Ele vai falar para você assim, não, é só até aqui, sabe por quê? Porque ele não quer que você se destaque com medo de perder o lugar para você. E eu não estou falando aqui de ninguém ter que pisar em ninguém, eu estou falando de você se destacar para que Deus coloque onde Ele quer que você esteja. Para que você entenda que você vai vencer lutas, desafios, sim. Mas para isso é necessário fazer um pouquinho mais. É necessário fazer um pouquinho mais. Lá na prisão ele fazia um pouquinho mais. E aí ele foi pegando o que? A confiança do carcereiro. Foi pegando a confiança daqueles que governavam a princípio sobre aquele lugar. Mas aonde ele estava, ele ia chegando, ele ia colocando. E dizia, olha, não, eu vou aproveitar, eu estou aqui. Mesmo injustamente, presta bem atenção, mesmo sendo preso injustamente, ele estava preso no seu físico, mas não estava preso na sua alma. Você pode estar preso nesse momento a uma enfermidade, mas a sua alma tem que dizer, eu vou vencer essa enfermidade. Você tem que dizer para a sua alma, tem de bom ânimo, porque você vai fazer vencer toda e qualquer circunstância. Você vai dizer para o seu corpo, essa enfermidade não vai me vencer, porque em nome de Jesus eu vou ser curado. Eu vou trazer depois uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração sobre a oração na palavra. E você vai ver que a sua vida vai ser transformada quando você orar a palavra. A autoridade que o Senhor vai dar, mas isso é para outro dia. Hoje o Senhor vai te dar autoridade, é sobre a sua alma, em nome de Jesus, amém? As chances que o Senhor colocou na frente de José, José foi aproveitando. José foi olhando para as circunstâncias e disse assim, não é esse ambiente de prisão que vai fazer com que eu fique deprimido, depressivo, triste. Às vezes
você passou por um trauma, aí foi colocado num lugar, quer seja dentro de um hospital, talvez você esteja me assistindo dentro de um hospital, talvez você esteja me assistindo dentro de uma situação, dentro de um lugar em que, de uma cadeia, não sei aonde esse vídeo vai chegar, mas aonde quer que você esteja assistindo essa mensagem, saiba que o Senhor é aquele que liberta. Em nome de Jesus, quero falar para você, querido, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você pode estar nesse hospital, você pode estar nessa cadeia, mas a sua alma não pode estar presa, porque o Senhor ainda tem expectativa na sua vida. Em nome de Jesus. Creia nisso, querido. Ele é bem sucedido na casa de Potifar, ele é bem sucedido na prisão, ele é bem sucedido na presença de Faraó, porque o lugar não foi barreira para impedir aonde Deus queria colocar José. Eu vou repetir, o lugar não foi barreira para impedir o que Deus queria fazer e levar José. Os lugares, querido, não podem te impedir. Ah, mas eu fui transferido para outro lugar, eu não estou satisfeito, eu não queria ir, agora eu vou ficar aqui, vou fazer charme. Não! Seja o melhor aonde você foi colocado. Seja o melhor aonde o Senhor te colocou. Porque você pode não estar entendendo, mas o Senhor estava preparando José para aquilo que era maior. Para chegar a governar, José precisou primeiro aprender a governar a sua casa, junto com os seus irmãos, governar a sua língua, porque ele também teve suas falhas. Depois, José aprendeu a governar na casa de Potifar, porque a Bíblia diz que Potifar também deu tudo para ele governar. Falou, só eu que mando mais do que você. Parecia algo que estava realmente destinado a José, mas ele não sabia, querido. Sabe por quê? Porque ele era escravo, estava colocado numa circunstância adversa, mas ele não permitiu que esses lugares, nem as situações, fizessem com que ele não fizesse o melhor dele. Depois, ele é colocado lá na cadeia, e lá na cadeia ele governa sobre os demais, ele se destaca. Eu quero declarar em nome de Jesus que aonde você estiver, aonde você colocar a planta dos seus pés, conforme está ali no texto, aonde você colocar as suas mãos, você vai governar com a autoridade do nome do Senhor. É isso que você precisa, querido. Crer naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Porque não são as circunstâncias que vão ser barreira, não vão ser os locais que vão ser impedimento. Porque a Bíblia vai dizer que isso tudo era uma preparação, a Bíblia vai nos mostrar, na verdade, que tudo isso era uma preparação para onde José ia estar, para onde o Senhor ia colocar. E ele foi ali treinando. Quando eu falei aqui do Alan, é treinamento, meu filho. Você sabe onde Deus vai te colocar. Ah, mas eu não sei. Nem eu sei, mas eu sei que vai ser lugares muito maiores, muito mais altos. E não para soberba, não para orgulho, vaidade, não. Mas é porque o Senhor tem prazer em usar. Mas assim como eu declaro isso na vida do Alan, eu declaro isso na tua vida, querido. Eu declaro isso na sua vida espiritual, eu declaro isso na sua vida ministerial, eu declaro isso na sua vida familiar, eu declaro isso na sua vida de trabalho, em nome de Jesus, porque eu creio dessa forma, eu creio dessa maneira, querido, que Deus vai usar, vai levar, vai fazer. A Bíblia diz, querido, que essas lutas, vai nos mostrando que essas lutas de José eram uma preparação. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal, não é isso? Mas também a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. O mal ia acontecendo na vida de José, mas quando chegava na virada do dia, a misericórdia de Deus se renovava sobre a vida dele. Os problemas iam acontecendo na vida de José, mas a cada virada de dia, o Senhor ia abençoando e ia fazendo com que a misericórdia se renovasse na vida de José. Não é diferente na tua vida, querido. As lutas podem acontecer, os problemas podem surgir, as situações adversas podem até te alcançar, mas você vai dizer, mas a misericórdia do Senhor vai se renovar a cada dia na minha vida. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Para de se lamentar pelo que você passou.
pelo que fizeram com você, e aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Vou repetir. Pare de se lamentar por aquilo que você passou, pelo que fizeram com você, e aproveite a oportunidade que o Senhor está te dando. José, querido, José podia ficar lamentando. José podia dizer: ah, não é possível. Até a primeira ser vendido como escravo pelos meus irmãos, eles não entenderam. Mas eu cheguei na casa de Potifar, estou ali bem, aquela mulher incircuncisa vai tentar contra a minha vida e eu é que pago o preço por uma calúnia dela. Ele podia ali parar, ele podia permitir ali que a sua alma o vencesse, mas o que ele faz? Não, eu fui colocado aqui nessa prisão, mas eu não sou digno dessa prisão. Você pode estar num lugar de adversidade, mas não é esse propósito, não é isso que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz que o Senhor vai te dar para você comer o melhor dessa terra. A Bíblia vai nos mostrar, queridos, que eram 12 espias quando foram até a terra prometida. Isso não estava nem no meu texto, mas o Senhor está me dando aqui fresquinho. Eram 12 espias. E a Bíblia vai dizer que 10 deles vieram com um texto, com uma fala, com um relatório contrário. Até que os frutos são bons, mas aqueles homens que estão lá são gigantes. Mas o que a Bíblia diz? Que Josué e Caleb disseram: ei, se calem. Aquilo que o Senhor nos deu, Ele vai nos dar posse. Então eu quero te dizer: subamos e possuamos a terra que o Senhor tem para nós. Você precisa declarar isso na sua vida, querido. Eu posso estar passando luta, mas o meu relatório vai ser relatório de vitória. Vou subir e possuir a terra que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Declare isso, querido, na sua vida. Em nome de Jesus. José não sabia aonde o Senhor iria colocá-lo. Pode ter certeza que José podia pensar tudo menos imaginar ser o segundo naquele lugar. Porque você não consegue imaginar onde o Senhor vai te levar. Você não consegue imaginar. A Bíblia diz que aquilo que ouvidos não ouviram, olhos não viram, e nem chegou no coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Lógico que nós estamos falando de eternidade nesse texto, mas é também nessa terra, querido. Você não sabe aonde o Senhor vai te colocar, você não sabe. Quem olha para você lá no passado, como olhou para José, não poderia imaginar que José seria um dia governador do Egito. Eu quero te dizer, aqueles que olharam para a sua vida, podem não imaginar aonde o Senhor vai te colocar. Aqueles que olharam para a sua vida no passado, podem te olhar, te achar um alcoólatra, pode te achar um devasso, pode te achar alguém mentiroso, pode te achar alguém até mesmo enfermo, mas não sabe aonde, o que o Senhor vai fazer na tua vida. E você mesmo não sabe, mas você pode dizer nessa noite: Senhor, eis-me aqui, me leve, me coloca onde o Senhor quer que eu vá. Podem chegar e ter pessoas que te prejudicam ou tentem atrasar o propósito de Deus na sua vida. Mas também vão ter pessoas que vão te ajudar a fazer diferença na hora do Senhor te abençoar. Os irmãos de José o prenderam na cisterna, o venderam como escravo. A mulher na casa de Potifar caluniou, fez com que ele fosse para a prisão. Lá na prisão ele revelou os sonhos, mas aquele homem, o copeiro, esqueceu dele. Não é verdade? A gente olha essas situações, ou seja, pessoas que estavam próximas dele, mas que não levaram, não fizeram com que ele fosse bem sucedido nesse momento. Mas essas mesmas pessoas, a Bíblia vai dizer que José fala para os irmãos dele, não foi que eu falei aqui? Que o Senhor é que me trouxe aqui na frente. Ou seja, essas pessoas na verdade foram usadas no propósito que Deus tinha para ele, prepará-lo para governar algo maior. E isso fez com que ele também tivesse aliança. Então pessoas podem prejudicar, como prejudicar a vida de José,
mas também pessoas fizeram com que José fosse colocado, porque se não fosse o mesmo copeiro que tempos antes esteve com José, José não teria sido lembrado nem mencionado. José não teria sido colocado como alguém de destaque. Por quê? Porque se José não tivesse passado e convivido e de maneira agradável com aquele copeiro, o copeiro não iria lembrar dele. Pessoas na sua vida precisam ser bem tratadas por você, independente se elas estão fazendo bem ou mal para você. Trate pessoas bem, sorria. A pessoa está ali, falando mal de você e você sorria. Abrace, não com falsidade, mas abrace no sentido de dizer: você pode até me ferir, você pode até falar alguma coisa, mas eu não vou permitir que isso venha vencer a minha alma, porque eu sei que o Senhor ainda vai me dar condições de fazer com que as alianças que eu fizer vão ser bem-sucedidas. As alianças valem muito a pena, querido. A aliança é bom demais. Isso é tão verdade que a Bíblia vai dizer, lá em 2 Reis, que a sunamita via passar Eliseu e dizia: lá vai um homem de Deus. E sempre ela dizia: lá vai um homem de Deus. Mas certa vez ela falou assim: então entra para comer esse homem de Deus. Presta bem atenção, olha as alianças. Aquela mulher tinha condições, tinha posse. E aí a Bíblia vai dizer que aquela mulher se coloca de um jeito em que ela pega as posses, ela pega o que tem, e não mais satisfeitas em apenas dar comida para o profeta, faz com que? Faz um quarto para o profeta. Coloca lá uma mesa, coloca lá uma mesinha, coloca lá uma cadeira, mas coloca também uma cama. Para quê? Para que o profeta não só passe, mas fique na minha casa. E ali foi criando uma aliança, e aquilo que aquela mulher tanto desejava, que o dinheiro dela não podia dar, o Senhor deu através do profeta. O que foi? Um filho. Eu quero declarar em nome de Jesus que aquilo que você quer não é dinheiro que vai te dar, mas é a misericórdia e a graça de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Basta você ser fiel às alianças. Aproveite as alianças. Nem se preocupa que eu não vou usar nem um data show, meu irmão. Em nome de Jesus, querido, use aquilo que você tem, que é o seu coração, as alianças certas. Sabe aquela pessoa lá no teu trabalho? Faça a aliança correta, porque Deus em certo momento vai fazer você lembrar. Mas se destaque, seja o melhor lá, seja o melhor na sua casa, seja o melhor na sua família, em nome de Jesus. E aproveite, porque esse processo, essas alianças com pessoas, vai te levar aonde você menos espera. Em nome de Jesus. Essas alianças foi a preparação na vida de José. Glória a Deus. Querido, nós precisamos aprender a investir como aquela sunamita investiu. Quando eu falo que cuidar hoje, vejo o tempo que o Alan está conosco, e é um investimento, querido. Eu olho para trás, vejo hoje o Igor pregando, é um investimento. O Igor tinha 14, 15 anos, quando eu era líder do Igor, eu falava assim: vai pregar. Ele aprendeu a pregar. Hoje, lógico, nem se compara, muito melhor do que eu. E glória a Deus, o Alan hoje é muito melhor. E eu fico feliz com isso, querido, porque eu não tenho mínima preocupação. Não pense que ninguém tem preocupação que você vai chegar em lugares maiores. Só as pessoas que não querem ver o seu sucesso, mas Deus quer ver esse teu sucesso. Deus quer te levar em lugares maiores, e essa é a nossa alegria, quando você chega em lugares maiores, quando você consegue alcançar objetivos. Você talvez um dia comprou ali uma casinha ou morou numa casinha humilde, mas hoje o Senhor te deu condição de você morar num outro lugar, e você disse: eu sou grato. Mas talvez você diga assim: mas já está bom. Não, talvez o Senhor ainda esteja querendo te colocar em lugar melhor. Eu não estou falando isso como a teologia da prosperidade, eu só estou te dizendo porque o Senhor ainda tem coisas muito maiores. Não existe teologia da prosperidade na vida de José. O que existe é a prosperidade na vida de alguém que servia a Deus e não permitiu que a sua alma ficasse aprisionada, não permitiu que os lugares o aprisionassem. Em nome de Jesus, não permita, querido, que nada venha lhe aprisionar. A gente olha aí a vida hoje da Isabela e tantos outros jovens que passaram, e eu sei que vocês daqui a um tempo vão olhar, quando eu falo que
Hoje, Alan, Igor, olha as crianças, os jovens, eles olham para eles, eu admiro, eu fico feliz, porque o Senhor vai fazer assim, ó, eu quero ter como referência. É lógico que a nossa referência é sempre o Senhor, amém? Mas não há problema nenhum você olhar para alguém no teu trabalho e admirar. Não há problema nenhum você olhar alguém dentro da igreja e admirar. Não é que você esteja dizendo, ah não, essa pessoa está acima de Deus, não. Amado, é besteira. O véu já foi rasgado, isso é uma outra mensagem que o Senhor também está me dando. Não se preocupa que Deus vai me dando mesmo. É assim que eu vou remoendo. Para quem me conhece há pouco tempo vai falar assim, que tanta mensagem aí? É assim mesmo. Você entender como é que funciona a minha cabeça aqui para guardar as mensagens e separá-las. Mas é assim. O véu foi rasgado, eu não sou melhor do que ele. Vocês não dependem de pastor nenhum para chegar à presença de Deus. Alguma igreja que possa porventura dizer, vocês dependem de mim, quem depende de mim? O véu foi rasgado. Todos nós temos livre acesso ao Senhor. Amém? Você tem livre acesso ao Pai, querido. Você tem livre acesso a Deus. José se destaca pelas atitudes e não pelas murmurações. Isso é forte. José se destaca pelas atitudes positivas e não pelas murmurações. José não fica ali para murmurar. Ou ele podia murmurar porque os irmãos venderam, ele podia murmurar porque foi colocado na cadeia, ele podia murmurar porque o copeiro esqueceu dele, mas ao invés disso ele vai se destacando. Querido, não permita que a murmuração é uma das maiores ferramentas para almas feridas. Você pode olhar que pessoas com almas feridas são pessoas que murmuram, são pessoas que vivem lamentações, são pessoas que têm dificuldade em sorrir, são pessoas que são reclamonas. Eu sou uma pessoa que eu reclamo muito, mas deixa eu abrir esse parênteses que é importante colocar. Eu reclamo no sentido de que aquilo que eu não gosto, que eu não concordo, eu falo. Mas eu falo, eu coloco, mas eu não permito em nenhum momento que a minha alma seja ferida ou que eu venha ferir a pessoa que eu estou falando alguma coisa que eu não gosto. Tem pessoas aqui na igreja, né, que a gente às vezes exerce uma posição de liderança e tal. Algumas pessoas falam assim, pastor Alexandre é aquela pessoa que vai sorrir para você, mas se tiver que te dar uma palavra dura, dá sem pena. É mais ou menos isso. Eu dou a palavra que tiver que dar, mas sempre com amor, com carinho, mas eu tenho que dar. Você não pode, a palavra de Deus não faz curva. Por isso que eu digo, eu não passo a mão na cabeça de ninguém, porque eu não passo nem na minha. Então é isso, querido, a gente precisa ter essa questão. Não murmure, não murmure, não murmure. Aleluia. José podia ficar parado, chorando, se lamentando, mas isso iria travar os objetivos que Deus tinha para a vida dele. Amém? Não deixa, querido. Não deixa que as circunstâncias te aprisionem. José não teve medo de fazer. José não teve medo de realizar. José pegou as circunstâncias, as oportunidades, e o que ele fez? Tomou posse. Não é verdade? Tanto é que quando ele chegou na casa de Potifar, Potifar viu que ele era um bom governante e colocou a casa dele na mão de José. Por quê? Porque José fazia. José não teve medo. Querido, às vezes você está com medo de colocar a sua mão no arado, porque, não, eu não sei, querido, coloque a mão no arado e não olhe para trás. Tenha coragem de fazer aquilo que Deus tem te chamado para fazer, tenha coragem de exercer o ministério que Deus tem na sua vida, tenha coragem de ser pai, tenha coragem de ser esposo, tenha coragem de ser esposa, tenha coragem de ser filho, e seja o melhor filho, marido, esposa, pai, em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus. Sua mente precisa estar livre, não bloqueie, não permita que sejam bloqueados os seus sonhos, não permita que sejam bloqueados as suas qualidades, não permita que sejam bloqueados ou que haja impedimento para Deus usar os seus talentos. Você tem talento que Deus quer usar.
José tinha muitos talentos, porque Deus tinha objetivo na vida dele. José não permitiu que a sua alma estivesse bloqueada, mas ao invés disso, ele sempre se colocava à disposição de Deus. Se coloque na mão de Deus. Você quer ficar na mão de Deus? Diga: Senhor, me coloco nas tuas mãos, me usa como instrumento. Eu quero ser instrumento em tuas mãos. Tem coragem de falar para ele isso? Você que está em casa, tem coragem de dizer: eu quero ser instrumento na mão de Deus? Aleluias. José não teve medo de assumir a posição de liderança, nem na casa de Potifar, nem na prisão, e nem mesmo na frente de Faraó. José governou sobre todas as coisas. Eu vou ler o finalzinho novamente que nós lemos. Disse mais Faraó a José: vês que te faça autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete na mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Fê-lo subir ao segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo constituiu sobre toda a terra do Egito. O Senhor vai te colocar em lugares altos. A Bíblia diz aqui: Deus é que coloca rei e tira rei. Deus é que coloca governantes e tira governantes. Deus é que te vai fazer levar, eu te colocar em lugares altos. Então sempre lembre, você governa, mas é Deus que reina. Eu gostei dessa frase. É você que governa, mas é Deus que reina. Tudo já estava aqui. Foi por isso que eu estou falando, foi do Espírito mesmo, querido. Você vai governar sobre todas as coisas, abaixo só de Deus. Faraó representava o Senhor ali. Era o Todo-Poderoso daquele lugar. O Senhor é o Todo-Poderoso, amém? E você é que vai governar. Ah, mas que isso, governar? Querido, quando você governa sobre alguma coisa, deixa eu te explicar. Você está fazendo com que a vontade soberana de Deus aconteça na tua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando o Senhor fez Adão e Eva, Ele diz: governe sobre todas as coisas. Governe sobre todos os animais. Às vezes nós olhamos a palavra governo e temos medo, querido, mas governo significa se posicionar em um lugar em que Deus vai te usar para abençoar vidas. Então não permita que os seus traumas do passado, não permita que as suas perdas do passado te impeçam de ser e estar aonde Deus quer que você esteja, aonde Deus quer que você realmente possa ser usado em suas mãos. José governou sobre a sua casa. José governou sobre a casa de Faraó, de Potifar. José governou na prisão. José governou sobre todo o Egito. Eu quero declarar isso na tua vida. Você vai governar na tua casa. E eu não estou dizendo aqui de mandar na tua casa, estou falando de governar. Governar significa que mesmo que alguém na sua casa não seja cristão, você vai dizer: o Senhor é o rei dessa casa, então eu posso governar sobre qualquer situação, sobre qualquer questionamento, sobre qualquer autoridade diferente que não seja a minha, em nome de Jesus. O Senhor vai te dar autoridade para governar no teu trabalho, em nome de Jesus. O Senhor vai te dar autoridade para governar sobre os teus negócios, sobre as situações de empreendimento, em nome de Jesus. O Senhor estava me fazendo lembrar que no ano passado, quando nós voltamos de férias, o Senhor nos deu uma palavra sobre empreendedorismo. Eu quero declarar em nome de Jesus, mesmo que você não esteja ainda vendo tudo aquilo que você tem sonhado, que você colocou ano passado, em nome de Jesus, eu quero te dizer, ainda não acabou, ainda existe um lugar maior para o Senhor te colocar, ainda existe um lugar de honra para o Senhor te colocar. Você vai governar e o Senhor vai reinar na tua vida e aonde você estiver, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, querido.